Desenhos animados têm o poder de ajudar um país em guerra a alcançar a vitória? E se eu te disser que sim, você acreditaria? Mas como isso é possível? Eles foram usados para motivar os soldados? Para enganar os inimigos? Pois é, hoje a Disney é uma empresa gigantesca, com personagens icônicos, como Mickey, os heróis da Marvel e toda a saga Star Wars. Ela cativa e encanta gerações de espectadores ao redor do mundo. Ela também criou alguns dos maiores parques temáticos do mundo, que atraiu mais de 58 milhões de pessoas apenas em 2021. No mais, foi pioneira no desenvolvimento de várias tecnologias para a indústria cinematográfica. Achando pouco, ela está entrando de cabeça no metaverso, uma indústria que pode valer até 13 trilhões até 2030. Outra importante fonte de renda dela é o licenciamento de produtos. Em 2021, ganhou mais de 56 bilhões de dólares com a venda de roupas, brinquedos, mochilas e diversos outros produtos, sendo assim a principal licenciadora do mundo. Mas ela nem sempre foi esse império todo que é hoje. Disney, o início. Há 100 anos atrás, em 2023, Walt Disney fundou os estúdios Disney junto com seu irmão Roy. Pouquíssimos anos depois, já era considerado o principal estúdio de animação dos Estados Unidos. Prova disso é que 10 anos depois, entre 1933 a 1939, ganharam o Oscar de melhor curta-metragem de todos os anos consecutivos, por causa de pequenas animações que produziram. Nesse período, receberam até um prêmio especial pela criação do Mickey Mouse. Os anos se passaram e as ambições ficaram maiores. Em 1937, veio o primeiro longa-metragem, Branca de Neve e os Sete Anões. Por esse filme, Walt Disney ganhou uma estatueta do tamanho original e outras 7 miniaturas, representando cada um dos 7 anões. O orçamento previsto para a produção de Branca de Neve era de 250 mil dólares, uma quantia muito alta para os padrões da Disney na época. Mas, no fim, os gastos acabaram ultrapassando 1,4 milhão, um valor astronômico para 1937. Para financiar a produção de Branca de Neve, Walt Disney precisou recorrer a empréstimos e até hipotecou a própria casa. O bicho era doido mesmo. Sua própria esposa acreditava que o filme daria prejuízo. Até mesmo seu irmão tentou convencer ele a desistir do projeto. Mas, mesmo diante dessa falta de incentivo, o filme saiu e foi um sucesso de bilheteria. Porém, Walt Disney tinha uma pequena mania feia. Ele gostava de utilizar todos os lucros de seus filmes para financiar novas produções. E essa brincadeira sadia levou o estúdio à beira da falência no início de 1940. É que ele investiu quantidades cavalares de dinheiro em filmes que não deram retorno. E para piorar, a guerra na Europa acabou não ajudando muito. Por causa do conflito, os cinemas foram fechados, o que reduziu bastante as receitas do estúdio. As coisas ficaram tão ruins para o estúdio Disney que ele foi forçado a demitir vários animadores. A falência parecia inevitável. E por isso, Disney vai à guerra. O ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, mudou tudo drasticamente. Esse ataque foi tão grave que foi o responsável por colocar os Estados Unidos oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Diante disso, o estúdio de animação em Burbank, na Califórnia, foi convertido rapidamente em uma base para proteger uma fábrica de aeronaves da Lockheed que ficava ali perto. Diante da proximidade com as Forças Armadas, o Walt Disney começou a receber pedidos dos militares para produzir filmes e propagandas. Assim, fechou seu primeiro contrato com a Marinha no valor de 90 mil dólares, mais de 1.700.000 em valores de 2023. O contrato exigia a produção de 20 filmes de treinamento sobre temas diversos, como camuflagem, técnicas de combate e identificação de aeronaves.
a $4.500 por curta era mais dinheiro do que a Disney normalmente ganhava para um curta-metragem. Outros setores, como a Força Aérea e o Departamento do Tesouro, logo viram que os resultados eram bons e por isso queriam também os seus próprios filmes educativos e de propaganda. Era tanta animação que em 1943, mais de 90% do trabalho da Disney estava relacionado aos esforços de guerra. Alguns argumentam que, se não fosse pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, a Walt Disney poderia não existir hoje. Walt Disney, como um grande artista que era, sabia que as animações tinham o potencial de comunicar ideias relacionadas à guerra de forma divertida ao povo americano. Por isso, seus filmes conseguiram construir uma moral tanto para o público civil quanto para os combatentes no campo de batalha. Por exemplo, em 1942, no filme The New Spirit, produzido para o Departamento do Tesouro, o Pato Donald ajudou a convencer o público americano a pagar imposto de renda. Dinheiro esse que estava sendo utilizado para financiar a guerra. Já em Donald's Decision, dois espíritos o atormentam. Um diabo Donald, que queria convencê-lo a não pagar os títulos de guerra, enquanto o anjo o incentivava a fazer o que era correto, comprar os títulos. Mas não pense que ele só pagava impostos não. Em The Fear Face, ele tem um pesadelo em que é um operário em uma fábrica alemã. Seu trabalho na esteira é exaustivo e ele tem que saudar o Hitler a todo instante. No final, ao acordar e perceber que tudo não passava de um sonho, ele abraça uma miniatura da Estátua da Liberdade e agradece por ser um americano. Embora esses filmes tenham uma mensagem patriótica, refletem também os estereótipos racistas da época. Japoneses são tratados de forma animalesca. Isso contribui para a sensação de que os povos japoneses não eram sequer humanos. Além de filmes, os estúdios Disney também utilizaram seus personagens para criar mascotes para várias unidades e esquadrões utilizarem em seus aviões e navios de combate. Mais de 1.200 emblemas foram feitos. Entre eles, destaca-se o dos famosos tigres voadores. Essa estratégia de utilizar as artes em aeronaves foi um plano de propaganda inteligente por duas razões. Primeiro, ajudou a estabelecer uma conexão, um laço entre os esforços que a população fazia ao pagar seus impostos com os personagens queridos por toda a família. Em segundo lugar, fortaleceu a moral das tropas no campo de batalha, já que as artes das aeronaves não apenas lembravam os soldados de casa, mas também significava que o trabalho que eles estavam fazendo era importante o suficiente para ser reconhecido por Walt Disney. O personagem mais solicitado para logotipos de tropas era o Pato Donald. Muitos soldados admiravam seu temperamento explosivo e espírito de luta, especialmente aqueles que estavam na linha de frente. Praticamente todos os personagens da Disney foram transformados em emblemas. Toda a guerra é algo que custa muito caro, e para financiar os imensos custos da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a vender títulos de guerra para a população. Esses títulos nada mais eram do que papéis que as pessoas podiam comprar, com a promessa de reembolso futuro acrescido de juros. Resumindo, você estava emprestando dinheiro ao governo. E até com esses fundos, a Disney contribuiu, já que a empresa autorizou colocar 22 personagens na borda dos certificados de títulos feito para crianças. Isso alavancou a popularidade dos títulos de guerra e atraiu crianças para esse esforço nacional. Tchau, tchau, valeu, combate conquista.